Olá, queridas! Bom estarmos juntas mais uma vez. Muito bom compartilharmos um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Então, quero mais uma vez agradecer à liderança da MCM por me permitir crescermos juntas mais uma vez, né? E hoje, de uma forma especial, com o estudo da revista, que me edificou muito, me fez ter um novo olhar também sobre a história das filhas da herança. Uma história conhecida, mas que traz um ensinamento muito precioso para nós mulheres, né? A gente lembra aí de como era a sociedade da época. A gente está falando de Antigo Testamento, né? A gente vai ler junto a história, nós vamos ler juntas, mas a gente vai ver também um pouquinho do contexto, né? Do contexto histórico, aquilo onde essas mulheres estavam inseridas, né? E onde nós, como mulheres, estamos inseridas também hoje. Qual é o nosso papel dentro dessa sociedade? Como nós temos nos colocado também diante das injustiças sociais que se apresentam a nós, diante de desafios que se apresentam a nós, e nós como mulheres, o que a gente tem pensado aí como legado, como a herança que nós queremos deixar também, né? E como nós temos nos colocado diante da nossa sociedade, daquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, pensar como mulheres também, outros exemplos de mulheres que nos ajudam a reconhecer o nosso papel, a reconhecer e a tomar esse espaço que é nosso, também dentro da sociedade como cristãs, tá bom? Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Lá em Números, nós vamos ler o capítulo 27, os versículos de 1 a 11. Então, abra sua Bíblia aí, Números, capítulo 27, versículos de 1 a 11. E a palavra de Deus diz assim: Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava com os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas. E lhes passará a herança de seu pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para sua filha. Se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dela. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Vamos orar, queridas? Deus, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque a tua palavra é viva e eficaz. Obrigada porque ela nos traz tantos ensinamentos, testemunhos. Obrigada pelos exemplos, Senhor, de mulheres fortes e corajosas que o Senhor deixou para nos encorajar também. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de te servir. E pedimos que o Senhor nos ajude a deixar um legado, Senhor, de justiça, de amor, de salvação para aqueles que estão ao nosso redor e para a nossa sociedade. Fala, Senhor, através da tua palavra, que teu Espírito Santo fale, ó Pai, e que encontre espaço em cada coração, ó Deus, no meu coração, no coração de cada irmã, Pai, que seja, Senhor, para edificação, Senhor, da tua igreja, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridas, essa história, como eu falei, é uma história conhecida, mas que tem muito a nos ensinar. Tem muito a nos ensinar sobre coragem, tem muito a nos ensinar sobre a ousadia, mas também sobre sabedoria.
tem muito a nos ensinar a como nos colocar diante das dificuldades que se apresentam para nós e muitos problemas, às vezes, que a gente acha que são intransponíveis, barreiras intransponíveis, mas como a gente pode se colocar diante de Deus para que Ele resolva as nossas causas, né? Diante de passos sábios que nós precisamos dar. Então, essas 5 irmãs que são conhecidas, ficaram conhecidas aí como as filhas da herança, elas começam a mostrar para nós como uma realidade pode ser mudada e como uma atitude pode mudar também toda uma sociedade, né? Uma determinação da sociedade. Elas estavam inseridas dentro de um contexto onde somente filhos homens poderiam herdar a herança de seu pai. Lembra que a gente está falando de Antigo Testamento, nós estamos falando de um tempo onde as mulheres não eram contadas, né? Vocês lembram lá na multidão, eram contados homens e não as mulheres e crianças. E a gente está falando dentro de uma sociedade também onde a mulher não tinha muitos papéis, não é? Isso vai mudar ao longo da Bíblia. A gente vai ter o exemplo aí da rainha Esther, como ela também soube se colocar diante do momento em que ela estava vivendo, mas colocou também de uma forma sábia, assim como essas mulheres, essas 5 mulheres, irmãs, que juntas criaram para nós um exemplo tão precioso. Então, elas estavam ali dentro de uma determinação. Mulheres não poderiam herdar a herança de seu pai, somente os homens. E aí elas vivem o luto, elas perderam o seu pai, elas estão vivendo também diante de uma falta de esperança no futuro ou uma incerteza do futuro, o que aconteceria com elas? Né? Elas estavam sem o pai, elas estavam sem a figura masculina, né, dentro da sua casa, e elas estavam também com essa incerteza, né, ou com uma certeza que elas perderiam as propriedades também de seu pai, a propriedade de seu pai. Então elas vão e têm uma atitude, elas vão até o seu líder, elas se apresentam diante de Moisés de uma forma sábia. E esse é um primeiro ponto que eu gostaria de tratar, a atitude delas que gerou a mudança, essa mudança na lei. Mas um primeiro ponto é que a gente precisa ter essa coragem e ousadia para se posicionar. E aí eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Josué. Josué 1:9, que também é um texto muito conhecido, acho que vocês já sabem de cor, né? Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. As palavras que Jesus coloca para nós, que Deus coloca para nós, sobre sermos corajosas. E aí eu quero destacar esse exemplo de coragem, de ousadia, sim. Mas às vezes a gente confunde um pouquinho esse significado de ousadia, né? E quando a gente está falando sobre essa ousadia aqui, é a ousadia de ir se colocar diante de uma situação que não poderia ser alterada, de uma situação que era imposta para elas como mulheres, mas elas tiveram essa coragem, mas para mim de uma forma muito sábia souberam se colocar. Vou colocar aí que foi uma ousadia sábia, né? Porque elas se colocaram diante do seu líder, diante de Moisés, para que a sua causa fosse levada até o Senhor. Elas se colocaram diante do sacerdote e elas se colocaram diante dos líderes da comunidade. E aí eu quero destacar que elas foram até a tenda do encontro. Elas não pegaram Moisés caminhando pelas tendas e falaram: "Ô Moisés, vem aqui só um minutinho que eu quero falar sobre a herança do meu pai." Elas souberam se colocar, né? Elas estavam ali diante da autoridade espiritual que foi estabelecida pelo próprio Deus para o seu povo. Então isso também traz um ensinamento para nós. Quando a gente fala de ter coragem e ousadia aí para reivindicar algo, digamos assim, né? Para tentar mudar uma situação, a gente precisa ter sabedoria, né?
Primeiramente, sabedoria que é diante do nosso Deus, né? Saber que o nosso Deus é aquele que pode interceder por nós, é aquele que pode mudar qualquer causa que muitas vezes para nós pareça sem solução, né? Porque existia uma lei. A lei dizia que as filhas mulheres não poderiam herdar a propriedade de seu pai. Mas elas sabiam que o próprio Deus poderia mudar isso, né? Então elas se colocaram diante daquele que foi colocado por Deus no papel de liderança. Então elas tiveram a sabedoria de se colocar de uma forma corajosa, sim, mas elas souberam a hora certa de se colocar, a forma correta de se colocar. Quando a gente lê, a gente vê que elas se prostraram à entrada da tenda do encontro. Elas não vieram com uma atitude, digamos que autoritária, elas não vieram de uma forma soberba, elas se prostraram diante da tenda do encontro e falaram com Moisés, com o sacerdote, com os líderes. E a causa delas foi levada diante do Senhor. Então, a forma como a gente se coloca também faz toda a diferença. Como a gente tem se colocado nesse momento que a gente quer mudar uma realidade, né? Eu li uma frase que eu achei muito interessante sobre essa questão da coragem. Ser corajosa é tomar a cruz em uma vida sacrificial. Então, quando a gente fala de coragem aí para se posicionar também, a gente fala sobre uma vida sacrificial. A gente lembra que a cruz, ela continua sendo o nosso foco maior. E quando a gente se posiciona, a gente precisa sempre se posicionar como aqueles que são o povo da cruz, né? Como mulheres da cruz, como mulheres que vivem uma vida sacrificial, de coragem, de ousadia para se colocar diante dessa sociedade. Mas lembrando que existe a cruz diante de nós, que essa vida sacrificial vai nos direcionar também para uma coragem e uma ousadia sábias, num posicionamento diante da sociedade também com sabedoria. O segundo ponto é falar sobre nós ocuparmos o nosso lugar na sociedade, no meio do povo de Deus. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Eclesiastes 9:10. Eclesiastes 9, nós vamos ler o versículo 10, que diz assim, versículo muito conhecido também. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Isso entra dentro daquela questão de a gente precisa trabalhar por um pouco de tempo, porque a gente vai ter a eternidade para descansar. A gente precisa fazer algo aqui, a gente precisa saber o nosso lugar diante dessa sociedade. Hoje a gente ainda vive uma sociedade que difere homens de mulheres, né? Infelizmente ainda é uma realidade que mulheres ocupando o mesmo cargo que homens recebem salários diferentes. A gente ainda vive uma sociedade onde a mulher não é olhada, não é vista do mesmo jeito que o homem. A gente tem culturas espalhadas aí pelo mundo onde as mulheres são objetos, as mulheres não têm valor algum, as mulheres são preteridas, as mulheres não têm uma posição na sociedade, pelo contrário, elas são subjugadas muitas vezes, elas são torturadas tantas outras pelo fato de serem mulheres, né? São feitas de escravas, elas são feitas de objetos, elas são usadas. E a gente vive numa sociedade que bem perto de nós nos difere também e dizem, olha, você não pode ocupar determinados lugares porque você é mulher. Muitas vezes isso não é dito de uma forma muito clara, né? Diferentes de sociedades onde isso é muito estabelecido pela própria legislação, tem lá qual é o papel da mulher, o valor que a mulher não tem, né? Mas existem muitas sociedades onde isso é meio camuflado, mas de uma forma clara nós mulheres conseguimos ver isso. Então, como é que nós vamos nos colocar para ocupar esse lugar na sociedade e no meio do povo de Deus, né? No meio daqueles a quem estão caminhando conosco.
Eu sempre falo e vou repetir que as mulheres são potência, né? Uma potência missionária. Nós temos muitas mais mulheres no campo do que homens. E isso a gente fala sobre desde aqui, da nossa cidade, até espalhadas pelo mundo. Nós temos mais mulheres do que homens no campo. E isso se reflete de uma forma também muito clara para nós, quando a gente vai perceber em diversas organizações onde as mulheres têm muito mais ação dentro do campo missionário do que os homens, né? Então, mulheres que vão sozinhas para o campo, são mulheres que têm entendido o seu papel, têm entendido aí o seu espaço mesmo dentro de missões, dentro do povo, no meio do povo de Deus e também na proclamação do Evangelho de Cristo. Então, quando a gente fala sobre saber ocupar o nosso lugar na sociedade, a gente vem falando ainda sobre esse exemplo que essas 5 mulheres, essas 5 filhas tiveram, que foi de fazer um marco na mudança da justiça social. A partir dessa ação delas, a partir dessa atitude delas, elas puderam mudar toda uma história. A partir dali, as filhas puderam ter acesso à herança dos seus pais. A partir dali, nós vemos um marco divisor, né? Dentro de uma transformação social. Então, quando a gente fala sobre nós, mulheres, sabermos ocupar o nosso lugar, nós como cristãs temos um papel ainda maior. Quando a gente vai ler aí o histórico da mudança do papel da mulher na sociedade, existem livros que vêm falando sobre isso, sobre como as mulheres tiveram uma ação muito importante, mulheres cristãs, desde antes lá das reivindicações pelo direito ao voto, quando elas começaram a se colocar. Então, mulheres cristãs estavam nesse movimento. Mulheres cristãs começaram aí, foi uma mulher cristã que escreveu o primeiro panfleto sobre isso. Então é importante a gente pesquisar quando a gente fala sobre essa luta da mulher na sociedade, que nós cristãs temos um papel importante. Então nós tivemos diversas mulheres que pegaram o púlpito pela primeira vez para pregar e falar sobre a justiça social. Quando elas foram se colocar diante da igreja, e da sociedade como cristãs, falando aquilo que Deus queria para nós, como a mulher era vista na Bíblia e como isso precisava se refletir na sociedade. Então, quando a gente fala de papel na sociedade, sobre o nosso lugar na sociedade, nós estamos falando sobre o reflexo da realidade bíblica, de como Deus trata as mulheres, de como Ele nos vê com igualdade, como Ele nos ama e como Ele tem confiado a nós também um papel tão importante de mudar realidades, de transformar realidades, não só sociais, tá? Mas a gente precisa evidenciar ainda mais isso quando a gente fala sobre o nosso papel na sociedade. A gente está falando sobre trazer a realidade bíblica, trazer a essência de Deus para a nossa sociedade. E isso faz toda a diferença. A gente sabe que toda cultura ela é manchada pelo pecado. Toda cultura, independente de onde esteja, seja aqui no Brasil ou em outro país, ela é manchada pelo pecado. Mas nós, como cristãs, temos um papel importante para trazer a luz da Bíblia na nossa sociedade. Nós temos esse papel importante de saber que a realidade de Cristo é para todos, é para todas. Então a gente precisa também saber que ocupar um papel, saber o nosso lugar na sociedade, é trazer os valores bíblicos para ela. E quando a gente fala das mulheres no meio do povo de Deus, que exemplos maravilhosos nós temos dessas mulheres que vieram diante dos seus líderes, dos líderes da comunidade e se colocaram, e eu fico imaginando como essa notícia ecoou no meio daquela sociedade. Como aquelas mulheres se colocaram e depois, quando Deus vem falando que, olha, realmente elas têm razão na sua reivindicação. Então, lhes conceda aquilo que elas pediram. Que coração foi esse que Deus encontrou, que andou corretamente, que fez o caminho correto,
que fez aquilo que era certo, que era correto diante de Deus, e Deus concedeu aquilo que desejava o coração delas também. Então, quando a gente fala sobre esse lugar no povo de Deus, é saber também que nós somos uma referência no meio desse povo. E a gente precisa ter isso com muita sabedoria também. Então, quando a gente fala sobre o nosso papel, nosso lugar, no meio do povo de Deus, a gente está falando que a gente precisa trazer também no meio do nosso povo a realidade bíblica da mulher, de como a mulher deve ser tratada, de como a mulher deve ser considerada, da importância que a mulher tem. E a gente vê aí no ministério de Jesus como as mulheres foram tão importantes, né? Como ele as tratou com amor, como ele as tratou de uma forma digna, como ele as amou e valorizou, né, cada uma delas. Então, isso é importante para a gente ter em mente. E em terceiro, recorra ao Senhor para que Ele conduza a sua vida. E aí eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 37. Salmo 37, versículo 5. Abra a sua Bíblia aí, a gente está caminhando pela Bíblia hoje, pelo Antigo Testamento. E a palavra de Deus diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. E aí eu quero ler o versículo anterior, que é o 4, quando fala assim: deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Eu vejo essa realidade nas filhas de Zelofeade. Eu vejo essa realidade porque elas se deleitaram no Senhor e o Senhor atendeu o desejo do coração delas. Eu vejo essa realidade porque elas entregaram o caminho delas ao Senhor, confiaram nele e ele agiu. E ele agiu, nesse caso, em favor delas. Ele agiu para que o melhor acontecesse na vida delas. E a gente precisa saber que o Senhor, ele sempre está agindo a nosso favor. De diferentes formas, e às vezes a gente não consegue entender, né? E vem naquela perspectiva da gente reconhecer a vontade perfeita de Deus para nós, a vontade soberana do Senhor. E quando a gente se deleita nele, a vontade plena dele se realiza na nossa vida. Quando a gente entrega realmente o nosso caminho ao Senhor, ele age, porque a gente permite também que o Senhor age. E às vezes Deus está agindo, ele está falando para nós, e por nós não estarmos entregando o nosso caminho a ele, a gente não consegue ver. Mas quando a gente passa a entregar esse caminho ao Senhor, a gente consegue ver a ação dele em nosso favor, ele agindo por nós, ele guerreando por nós também. Então, quando a gente recorre ao Senhor para conduzir as nossas vidas, a gente tem a certeza de que a ação dele perfeita vai acontecer. A gente tem a convicção de que ele vai agir por nós. Então, uma reflexão que eu queria deixar qual é o legado que a gente quer deixar? Que legado é esse de justiça, de amor, de salvação que a gente quer deixar na nossa sociedade, na nossa família? O que a gente quer deixar como história? O que as pessoas vão receber de nós? Ainda que não conheçam os nossos nomes, como nós conhecemos dessas filhas. Mas talvez realmente a gente nunca vamos saber o nosso nome. Mas a gente precisa deixar um legado. Tem uma música dos Arrais que eu gosto muito, se chama Oração. E ele fala que o meu nome morra com o meu corpo, mas que o de Cristo permaneça em tudo. Então, às vezes, realmente ninguém vai saber o nosso nome, mas o legado que nós vamos deixar, ele precisa existir dentro da nossa sociedade, um legado de fé, de amor, um legado que traz salvação. E aí eu quero deixar a história de algumas mulheres que deixaram esse legado também, mulheres da Idade Moderna, né, de uma nova geração. Uma delas é Elizabeth Elliot. Quem não conhece a história dela, ela perdeu o marido dela, eles eram missionários, e o marido dela foi morto pela tribo em que eles queriam alcançar. E depois da morte, depois de alguns meses, a Elizabeth Elliot, junto com outras mulheres, conseguiram entrar nessa tribo, uma tribo extremamente fechada.
e ali fizeram um trabalho. Aquela tribo se converteu a Cristo e a filha dela foi batizada por um dos homens que mataram seu marido, que se converteu e virou um líder cristão religioso naquele lugar. Uma mulher que escreveu livros, que tem uma história maravilhosa, que se você tiver a oportunidade de ouvir um pouco mais, faça isso, leia, porque ela tem preciosidades para cada uma de nós, falando sobre mulheres, sobre nós mulheres, sobre o nosso papel no reino de Cristo, de como nós devemos nos comportar como mulheres na sociedade, como esposas, como mães, como filhas, traz um legado muito importante. A outra é uma mulher que eu já compartilhei uma vez sobre a Corrie ten Boom, que juntamente ela me lembrou muito a história dela, lendo esse relato das filhas de Zelofeade, porque ela junto com a sua irmã também teve momentos de testemunho, de mudança da história. Ela, a partir da sua trajetória aí de ajudar judeus num tempo de perseguição, ela fundou instituições, ela perdoou aqueles que a açoitaram, aqueles que contribuíram também para a morte da sua irmã, do seu pai, e deixou um legado aí de transformação, de ver como o Senhor ama a todos e quer que todos o conheçam. E por último também o exemplo da Madre Teresa de Calcutá. Também acho que quem não conhece a biografia dela vai ver que ela sabia para aquilo que ela foi chamada, mas ela precisou aguardar o tempo certo em que ela foi autorizada pelo seu líder a realizar o trabalho, que era um trabalho necessário, mas ela esperou até que o Papa autorizasse o início das suas atividades, e aí ela deixou para a gente aí um legado lindo de uma história, de uma vida que se dedicou aos pobres, se dedicou à transformação social também, em busca da justiça social, de ver o outro. E eu quero deixar uma frase que eu li dela que diz assim: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Então, quando a gente fala sobre o nosso papel na sociedade, a gente também precisa lembrar disso, que as pessoas precisam sair da nossa presença se sentindo diferentes, se sentindo cheios também do amor de Deus, porque é para isso que a gente está aqui. E para finalizar, eu quero deixar uma frase da Francine Walsh. Ela é do Ministério Fiel e ela disse assim: a feminilidade só faz sentido quando aceitamos o que Deus diz sobre a mulher, e que é só na aceitação que encontramos paz. A gente precisa saber o que Deus diz sobre nós, e essa paz é a paz de saber que com coragem, com ousadia, a gente vai ocupar o nosso espaço na sociedade e a gente vai verdadeiramente todos os dias recorrer ao Senhor para conduzir as nossas causas. A gente vai entregar a Ele a solução daquilo que nós precisamos, daquilo que nós reivindicamos. Então, se existe hoje na sua vida algum problema ou alguma barreira que você acha que é intransponível, que você acha que há alguma situação que você acha que não pode mudar ou não vai mudar porque é isso, acredite, o Senhor é aquele que age em nosso favor. O Senhor é aquele que olha a nossa causa de uma forma especial. Ele olha a sua causa de uma forma especial. Então, não se dê por vencida. Não deixe que a sociedade ou as situações que estão estabelecidas façam a gente desanimar a ponto de pensar que nada pode ser mudado. Pode sim, diante da vontade soberana de Deus que age em nosso favor. Então, deleite-se no Senhor. Recorra a Ele. Faça dele aquele que verdadeiramente tem a assinatura final da nossa causa. Então, a partir de ações sábias, a gente pode sim transformar realidades e a gente pode ter uma sociedade mais plena de Cristo. Uma sociedade em que olha a mulher, olha para você, olha para mim e vê pessoas que creem em Deus e que estão dispostas a uma vida sacrificial por amor a Ele. E nessa vida sacrificial, transformar a sociedade que a gente está.
transformar a realidade que nós nos encontramos, transpondo barreiras, vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para viver em plenitude. Que Deus abençoe a cada uma de nós, que nós possamos buscar isso todos os dias e que a graça dele esteja sobre cada uma de nós também. Deus, obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu amor, obrigada por nos amar como mulheres que são, Senhor, tão especiais para ti. Obrigada porque somos mulheres e sabemos que a nossa sociedade precisa ser transformada a partir dos princípios que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos nessa tarefa, que o nosso legado seja um legado de amor, de salvação, de justiça. E que o teu nome seja engrandecido em tudo, e que o teu nome seja lembrado em tudo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito obrigada, até a próxima, e que o Senhor continue falando aos nossos corações.